noite. Vamos esperar o pessoal entrar. Oi! Oi, Vi, tudo bom? Tudo e com você? Tudo bem também? Quanto tempo? Pois é, deu certo. Eu acho que eu nunca fiz uma live com ninguém. Vamos ver como vamos sair. Olha, sempre tem a primeira vez. Sim, Que bom que você aceitou, então, o nosso convite. claro, é uma honra participar da live com você. Eu que agradeço. Antes de começar a live, deixa eu falar que eu tô muito feliz que você aceitou. Você sabe que eu Ai, tenho um carinho imenso por você, pelo trabalho que você faz. eu Não vou, também. não vou contar quanto tempo que a gente se conhece. Olha, faz uns bons anos já. A gente já fez bastante Faz, coisas juntas, né? já. E a gente se conheceu por causa da fotografia, né? Você fotografou meu casamento. Acho que os meus melhores momentos. Que bom ouvir isso. Sim, começou Casamento, fotografando teu casamento, né? casamento foi quando a gente se conheceu, aí gravidez e foi seguindo. Isso. Ah, o pessoal tá entrando. Então, deixa eu dar boa noite pro pessoal que já tá aí. Um monte de Oi. gente comentando. Gente, eu não sei lidar com lives. É, todas as edições da revista, hoje a gente está lançando a nossa quarta edição. Então, nós temos o costume de fazer uma live para fazer o lançamento, já que é uma revista digital, né? O Instagram é o nosso melhor meio de divulgação da revista. E esse mês, na nossa quarta edição, a gente fez um especial com digital influencers. As professoras, as teachers vão pegar no meu pé, eu vou falar influenciadores, que eu prefiro assim. Isso. Com influenciadores. A Vi está aqui porque a Vi foi uma das nossas convidadas, uma das entrevistadas. Então, vocês vão conhecer um pouquinho mais do trabalho dela lá na revista, né? E ela aceitou o convite para vir contar um pouquinho aqui para gente, um pouquinho mais o que é ser um influenciador. Mas antes eu queria que ela se apresentasse. Para Vamos quem lá. não conhece a Vi, Eu tô nervosa. Eu não tenho realmente muitas experiências com lives. Vamos lá. Eu sou a Bia, a maior parte das pessoas me conhecem porque eu sou fotógrafa, mas eu coloquei como minha segunda profissão criação de conteúdo, eu chamo. Não é nem influenciadores, é criar conteúdo para a internet, que eu gosto de fazer. Vamos lá, eu sou fotógrafa há uns 10 anos e agora estou nesse mundo assim há uns. Acho que um ano que eu realmente estou me profissionalizando nessa área, vamos dizer assim. Apesar de trabalhar fazendo isso há muito tempo, não tinha nem esse nome antigamente, então eu tenho mais experiência do que um ano só, mas eu me reconheço como uma influencer há um ano, vamos dizer assim. E deixa eu ver, eu sou aqui de União mesmo, morei fora por alguns anos, voltei a morar aqui. Acho que é isso. eu estava falando que a gente já se conhece há muito tempo, né, Vi? E nesse meio tempo que a gente se conhece, a gente também trabalhou junto um pouco com redes Sim, sociais, né? Com sim, criação de conteúdo. Já faz uns 6 anos atrás. Foi logo quando eu voltei para cá, de Curitiba para isso. cá, né? Então você está nesse ramo já há bastante tempo, né? Sim, eu sempre gostei muito e eu devo muito do que é o Reserva Única e a minha empresa hoje em dia a isso. Por isso que eu gosto muito de falar sobre isso, de fazer isso e de reconhecer a importância da internet dentro da criação de um projeto, no desenvolvimento dele. Então, realmente já pulei vários meios nas redes sociais até eu me encontrar minha voz e entender como que eu gostava de mostrar meu trabalho. Mas eu entendo muito a importância disso, por isso é muito legal poder falar sobre isso hoje. Muito obrigada pelo convite. Que bom.
enquanto o pessoal tá entrando, eu vou pedir assim, quem já entrou aí na live e acha que esse conteúdo vai ser interessante para outra pessoa, manda ali no aviãozinho e encaminha para as pessoas chegarem junto com a gente, que vai ser bem legal esse bate-papo. Eu vi que tem mais pessoas que foram os nossos entrevistados que estão assistindo. Eu vou falar rapidinho, todo mundo que está participando da revista com a gente também. A Lid Faza, que fala sobre marketing também, é uma influenciadora. A Bia Nakowski, a Baby Bia. Tem o Pedro Henrique. Tem a Thaís Borman, que é a rainha das bolachas, que também eu vi que está assistindo ali, a Lid. Tem a Cris Fronchetti, que também aceitou o nosso convite. Acho que eu tô lendo ali, porque é bastante gente. E tem o Alan Litt, que ele é aqui do Instagram, mas ele é mais lá do TikTok. E foi, durante as minhas pesquisas, foi um achado, porque o Alan tem mais de 1 milhão de seguidores no TikTok. Que legal! E ele é daqui. E é engraçado, porque eu já tinha visto um vídeo dele e não sabia que ele era daqui. Tinha recebido no WhatsApp e não sabia que era daqui. Quando eu fui pesquisar, eu descobri. Eu acho que a gente valoriza muito o que é de fora, né? Sim. O influenciador de fora, o TikToker lá de fora. E a gente tem um celeiro de pessoas, de talentos aqui na nossa região. Sim, eu acho bem interessante, desculpa, eu acho bem interessante você falar isso, porque hoje em dia os nichos funcionam muito bem. Então, tem pessoas que moram aqui, mas que conversam com um nicho específico e que tem muitos seguidores e que criam um conteúdo genial direcionado para aquele nicho. E muitas vezes o vizinho não conhece, não sabe que aquela pessoa está desenvolvendo aquilo online e aquela pessoa realmente é genial e tem uma carga muito grande do que ela está fazendo, e estuda e sabe como se apresentar. E aqui na cidade isso não é uma conversa que as pessoas têm normalmente. Elas não reconhecem como um emprego ou como realmente um canal de comunicação com uma comunidade, como criar uma comunidade online. E aqui na cidade tem várias pessoas realmente fazendo um trabalho muito legal nesse sentido. Bem legal você ter falado isso. E entra muito no que a gente pensa muito na revista, que é mostrar o que de bom que a gente tem aqui na região. Né? A gente não precisa ir para fora para ter bons profissionais, para conhecer pessoas com talentos múltiplos. Então, a gente gosta de trazer isso com a revista. Isso. Então, antes você já se apresentou um pouquinho. Vi, conte assim, o que é ser um influenciador? Porque a gente fala, né, tá em voga esse termo, todo mundo tá falando, mas o que é ser um influenciador? Vou falar isso a partir do meu ponto de vista, porque existem várias definições diferentes, mas eu acredito assim, é quando uma pessoa consegue expor a opinião dela com uma comunidade. Ela encontra um grupo de pessoas com os mesmos interesses que ela, e ela consegue conversar com essas pessoas, trazendo informações que realmente são úteis ou que atraem a atenção daquela pessoa para aquele conteúdo que ela está gerando. Então, existem os mais diversos tipos de influenciadores. Existem influenciadores que realmente querem vender, existem influenciadores que querem expor uma opinião, uma ideia. Existem N tipos de influenciadores, mas em geral é uma pessoa que se destaca em um determinado meio falando sobre um assunto específico. É assim que eu vejo. Tem seguidores, claro que existem influenciadores enormes que conversam com muitos núcleos diferentes ao mesmo tempo, mas o que funciona mesmo e o que eu acho que é válido é uma pessoa conseguir conversar com algumas pessoas e realmente fazer sentido. Aquilo ali ser uma troca bem interessante, assim. Então, é uma pessoa que se destaca na internet, com as redes sociais, com a criação de conteúdo e que consegue conversar muito legal com aquelas pessoas que têm em volta dela. Uhum. Você falou muito da questão da identificação, né? E a gente vê que você coloca muito a tua vida mesmo. Ali não tem maquiagem, não tem artifício, não tem nada assim. E antes a gente já estava comentando que você falou que você já trabalhava isso com essa criação de conteúdo. Quando que você se descobriu uma influenciadora? Eu acho assim,
foi com a minha profissão de fotógrafa. As pessoas me viam como uma profissão, entre aspas, fácil. Eu não sei como dizer isso, assim, glamourosa. O fotógrafo tem essa coisa de ser uma profissão muito glamourosa. E as pessoas não viam a quantidade de trabalho que você tinha em casa para editar, quanta coisa tem para fazer. Então, assim, e quanto perrengue, você escala montanhas para conseguir o ângulo perfeito. Tudo isso aconteceu para eu conseguir mostrar um pouquinho mais de como era a minha profissão fotógrafa. E, ao mesmo tempo, no início do Reserva Única, eu oferecia esse serviço de ajudar as empresas a atualizar as redes sociais delas. Inclusive, a gente trabalhou juntas fazendo isso um tempo. E aí, nesse meio, eu passei a entender melhor o mercado e como as empresas se comunicavam com o público delas. Isso tudo foi fundamental para que eu crescesse, criasse experiência e pudesse hoje me reconhecer como uma influenciadora. No caso, eu tenho um grupo de pessoas interessadas na nossa vida, no nosso cotidiano da nossa cidade. Eu tento ser bem específica nas coisas que eu falo, assim. Apesar de mostrar um pouquinho de tudo, eu tento deixar essa comunicação sempre parecida, assim. Uhum. E foi assim que você se descobriu, então, criando esse conteúdo pro Reserva, né? Para divulgar a tua profissão de Isso. fotógrafo. O Reserva tava lá, o Instagram separado, onde eu publicava as fotos, mas as pessoas viam tudo isso assim muito por cima. E aí no meu Instagram eu comecei a mostrar como era o making off das coisas. E daí as empresas, elas começaram a procurar você para fazer as parcerias? Como que funcionou? Como que foi, assim? Então, eu tenho muito mais facilidade em fazer parcerias com empresas de fora da cidade do que empresas da cidade. Porque aqui na cidade, poucas empresas têm essa ideia de que funciona bem você trabalhar com um influencer, de que isso realmente é uma coisa que pode engajar o teu negócio, que pode fazer ele crescer. As pessoas não enxergam isso exatamente como um meio de divulgação da sua empresa ou que isso pode ajudar na identidade da sua empresa. Então, algumas vezes eu tenho interesse em fazer parceria e outras as empresas vêm atrás de mim. Mas eu gostaria de frisar isso, que é muito mais fácil conseguir de uma cidade maior do que aqui na cidade. É interessante isso. Eu achei que as empresas já tivessem um pouco mais essa ideia da divulgação. Inclusive, tem várias situações em que eu poderia criar um conteúdo legal e eu penso, nossa, isso aqui ia dar certo com a minha vida. Eu consumo esse produto, faz parte do meu estilo de vida, gostaria de poder apresentar isso no meu Instagram. E muitas vezes eu deixo de ter essa conversa com a empresa porque elas têm essa sensação de que você está pedindo alguma coisa, de que você não é um serviço, é uma... Sabe? Não levam isso tão a sério, assim. Então, eu acho bem interessante tocar nesse assunto para que as empresas enxerguem isso como uma real divulgação e comecem a medir que resultados isso traz, como que isso funciona. Uhum. Não, é legal. Agora eu fiquei de cara, vou dizer isso. Porque a gente consome muito, né? Eu ia comentar isso, depois eu vou trazer isso agora. A nossa vida hoje é no celular. A gente consome muito o que tá acontecendo, o que as pessoas estão fazendo no Instagram. E você é influenciado por isso, mesmo Sim. sem querer. Às vezes você vê a tua amiga postando que tá comendo num restaurante. Aí você vê lá a foto bonita e fica com vontade. Sim. Aí você vai lá. E você não precisa ser influenciado por um influenciador. A gente está sendo influenciado por todo mundo. 24 horas por dia, praticamente. Porque a gente está vidrado no celular o tempo inteiro. Né? Exatamente. E as empresas... Fiquei bem assim, das empresas não verem isso ainda dessa forma. Não, elas não veem isso como uma... Eu tô generalizando, é claro, na grande Sim. maioria. Existem empresas que não, que entendem isso, que valorizam isso. Mas existem muitas empresas que olham para isso como eu não sei exatamente o que está acontecendo. E várias empresas que perguntam, nossa, mas como que faz? E assim, tem várias empresas que, por exemplo, me oferecem parceria e que eu não aceito porque eu acho que não tem nada a ver com o meu estilo de vida. Não faz sentido eu mostrar aquilo para quem me segue.
É mais importante ter um canal leal, de troca legal com as pessoas, do que simplesmente colocar um monte de propaganda lá. Eu penso assim. Então, tem várias empresas que às vezes têm interesse, mas também eu não sou a influenciadora certa para aquele tipo de empresa. Então, eu acho que é importante as pessoas também, os dois lados terem isso em mente. Essa pessoa que vai representar a minha empresa tem as mesmas bandeiras que eu, tem a mesma... dá importância para a mesma coisa que eu, ela está querendo dizer a mesma coisa que a minha empresa diz. Então, é bem difícil construir toda essa ideia e esse trabalho na cabeça, assim, das pessoas. Uhum. E eu acho que isso é muito a tua responsabilidade, né? De Sim, você, como profissional, de estar colocando o que realmente é o que se encaixa dentro da tua vida, né? Porque sim. é o grupo de pessoas que te segue, né? Exatamente. E você, é a tua vida. Então você tem que saber o que você está falando, o que você está apresentando. Por exemplo, o básico do básico é você consumir um produto antes de você mostrar ele no teu Instagram. Não tem como você fazer propaganda de uma coisa sem você saber se ela funciona ou não. Por isso que quando eu vou buscar alguma parceria, normalmente é de alguma empresa que eu já consumo, que eu já tenho acesso a ela, que eu já fui várias vezes lá no lugar, sei que eu vou ser bem atendida. É claro que acontecem erros e que, né, nós tentamos sempre filtrar da melhor maneira para que aquilo que estamos apresentando para as outras pessoas realmente seja um produto de qualidade, que vá ser legal para a pessoa que vai consumir aquilo. Uhum. Falando um pouco, né? Saindo um pouco dessa parte do influenciador, assim, dessa parte comercial, como que você coloca muito a tua vida real, né? Você acha Sim. que é isso que cria a identificação com as pessoas? Todo mundo tá seguindo, bastante gente segue, comenta. Olha, é um Como que trabalhão. é, como que é expor isso? É um trabalhão criar um conteúdo online, expor a tua vida. Então, se você for apresentar uma coisa muito diferente da tua realidade, não vai fazer sentido. Você não vai aguentar por muito tempo ficar ali mostrando uma coisa que não é exatamente o que você vive. Então, existem algumas fórmulas mágicas para você vender mais e atrair mais seguidores, mas eu acho que com o passar do tempo isso não é uma coisa que funcione, porque você não vai aguentar ficar fazendo um número X de stories por dia, fazer tantas publicações por dia relacionada a tal tema, a tal assunto. Ninguém consegue segurar muito tempo isso se isso não for a realidade, porque dá trabalho, você está compartilhando a tua verdade. Então, se você for inventar alguma coisa, dá muito mais trabalho. Eu não sei se recompensa também, sabe? Eu não sei se é uma coisa gratificante para quem está fazendo. Mostrar uma coisa muito diferente do que o que acontece no dia a dia. Eu penso muito assim. É muito mais fácil eu mostrar o que está acontecendo em volta de mim do que eu querer seguir um cronograma ou ficar pensando muito aquela história de feed perfeito não funciona mais, eu acho. Uhum. E eu acho que isso, a pessoa que ela procura esses artifícios, digamos assim, ela também acaba não atraindo o público certo para ela, né? Sim, Porque as pessoas que seguem a Vi são as pessoas que são interessadas em fotografia, na isso, rotina de casal, que né, você divide muito com o Gabriel, essa isso. parte. Então, conta um pouquinho da vida de vocês, recém-casados, como que é. É muito louco. Não, e as pessoas, às vezes, que estão passando por isso, acabam seguindo porque ela é para. Estão vendo que vocês são gente como a gente, Isso, né? E se a pessoa ela tenta maquiar muito o perfil, ela não vai estar atraindo a pessoa que às vezes é o que ela é de verdade, né? isso. E eu acho também que no momento em que você se expõe, você tem que pensar, claro, a respeito do que você está falando, é muita responsabilidade, mas é muito importante saber que todo mundo pode errar. E quando você está sendo franco, quando você está falando, ó, eu estou mostrando o que está acontecendo aqui, você tem uma abertura para errar bem maior do que se você falar, olha que perfeito isso aqui, vamos fazer isso de tal maneira. Não existe fórmula para as coisas, e eu acho interessante ter pessoas na internet que falam isso, que falam, vamos tentar, vamos fazer, tá saindo assim, tá acontecendo assim. Que simplesmente mostram aquilo que tá acontecendo na vida real. Porque se todo mundo tentar mostrar uma coisa que é muito bonita, muito certinha, o que é? Quem que vai se inspirar nisso? A vida real não é assim. A vida real dá certo e dá errado. E eu acho bem importante ter pessoas que compartilham os dois lados. Então, tanto na nossa vida
a gente se dá muito bem. Eu não aceitaria ter uma pessoa do meu lado se não fosse assim. Então, o nosso relacionamento acaba sendo mostrado de uma maneira muito legal. Mas realmente a gente consegue mostrar perrengue, carregar elevador cheio de coisa para conseguir sair de casa, sabe? Eu acho importante ter esse toque de realidade no celular. Você pode estar com o celular na mão e você tem que lembrar como que a vida acontece. Sim, eu tento trazer isso o máximo possível para dentro das redes sociais. Legal, e acho que você consegue. Que bom! Eu acho que mais ou menos o que a gente tinha conversado é isso. Eu queria que você desse um conselho ou uma dica para quem está interessado em começar a trabalhar como influenciador, de estar nas redes sociais. Qual que é a dica que você dá para essas pessoas? Olha, basicamente a mesma dica que eu dou quando as pessoas falam para mim que elas querem fotografar e o que elas fazem. Comece de onde você está. E seja sincero com você nesse lugar onde você está. Às vezes você não precisa de muitas coisas além do que está a teu alcance. Você tem que começar. Experiência a gente consegue quando vai dando a cara a tapa. E é assim que a gente vai aprendendo e criando experiência. A minha sorte foi que eu comecei a dar a cara a tapa muito tempo atrás para hoje em dia eu conseguir ser mais assertiva em algumas coisas. Mas isso não quer dizer que eu seja extraordinária em relação a outra pessoa. Então, comece de onde você tá, como for, porque cada passo, cada erro e cada acerto que você for dando vai realmente fazer diferença depois. Lá na frente você vai aprender alguma coisa, vai saber como fazer melhor. E, especificamente, como influenciador, eu diria para a pessoa encontrar o que ela quer transmitir. Hoje em dia é muito mais válido uma pessoa que tem 100 seguidores, fala sobre um assunto, como cuidar de plantas. E aquelas pessoas que seguem aquele Instagram tão interessadas em criar plantas é muito melhor do que você ter 10 mil seguidores e não falar nada para ninguém. Então, saiba o que você quer transmitir e entenda que os números não são tão importantes assim, que é mais importante você ter uma comunidade onde existe uma troca legal entre seres humanos do que você ter, nossa, muitos seguidores, muitas curtidas e não conseguir levar essa informação para ninguém. Uhum. Eu acho que isso é bem, bem importante, né? E eu acho que todo mundo com quem eu conversei tocou nesse assunto, né? De você ter a tua comunidade e ter os teus seguidores que estão recebendo o teu conteúdo. E não só números, não só, às vezes, robozinhos ali Isso. que acabam até atrapalhando o teu conteúdo chegar para quem realmente tem o interesse. Isso. E isso também é interessante para a gente conversar a respeito da propaganda em si. Quando você coloca um outdoor na cidade, todas as pessoas vão ver aquilo, não interessa se a pessoa está interessada em consumir aquilo ou não. A partir do momento em que você usa um influenciador nichado, com um nicho, ele vai conseguir levar essa informação, talvez para um número menores de pessoas, mas a probabilidade daquela pessoa consumir o teu produto é muito maior, porque ela realmente está interessada naquela oferta. Então, eu acho bem interessante colocar isso também como um fator decisivo nessa profissão de influenciador. Você não precisa ter muitos seguidores, você precisa ter seguidores que realmente estão interessados. Se eu for vender alguma coisa muito estrondosa no meu Instagram, ninguém vai se interessar lá, porque as pessoas estão interessadas em vida real. Eu pego e falo, isso daqui vale a pena, isso aqui facilita a vida. Meus seguidores estão interessados nisso. Agora, o que comer união, por exemplo. A gente só posta foto de comida. Quem tá lá gosta de comer bem. Então é simples, é fácil. Aquilo ali vai funcionar melhor do que se a pessoa colocar um anúncio no rádio. Que muitas vezes, né? Claro que estou generalizando. Uhum. Mas que você consegue levar aquela informação para o público, para o teu público-alvo. Isso faz muita diferença na hora que você pensa como você vai colocar a tua empresa no mercado. Vi, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que a pandemia, ela mudou, expandiu mais esse mundo dos influenciadores ou não? Sim. Sim e não também. Eu posso falar por mim, é claro. Eu aprendi a dosar melhor as coisas, a pensar melhor naquilo que eu vou publicar. Vou citar um exemplo, por exemplo. Eu estava conversando com uma amiga minha esses dias, ela falou, eu tive uma semana muito difícil, eu abri um vinho e eu não quis postar um stories porque eu estava me sentindo mal em compartilhar aquela foto ali com a realidade que a gente está enfrentando, enfim.
Então você aprende a dosar melhor as coisas, porque é bem difícil achar um equilíbrio entre estou sendo uma pessoa sem sentimentos e estou fazendo algo legal, vem aqui ver o que eu estou fazendo. Então é bem difícil se manter humano e coerente nesse meio tempo. Então eu imagino que as pessoas que criam conteúdo dessa maneira, que criam conteúdo sendo sinceros, deram uma balançada. Porque todo mundo balançou. Tipo, é a fase que tá todo mundo liberado para se sentir meio louco, porque as coisas não estão normais. Então é claro que foi uma loucura, assim, eu imagino. E ao mesmo tempo que alguns nichos cresceram muito, outros nichos com certeza sofreram bastante impacto. Por exemplo, eu sigo muitas pessoas que trabalham com viagens, que durante esse tempo não tem o que fazer. Vai fazer o quê? Se vira lá para fazer dancinha e fazer seja lá o que for para continuar atraindo o público, mas o foco deles foi afetado. Ao mesmo tempo, é muito mais fácil ficar dentro de casa com o celular na mão, consumindo conteúdo. Então, existe mais pessoas online buscando conteúdo, mas é mais difícil de criar conteúdo também, porque você está muito limitado, você não vai sair de casa, você vai criar conteúdo dentro de casa. Então, eu acho que sim e não. Ele foi um bom, eu acho que para quem queria ganhar seguidores, né? Porque as Sim, pessoas passaram a consumir muito mais a informação do Instagram e, isso. né, o TikTok mesmo, né? Ele bombou no começo da pandemia. Sim, Porque até então as pessoas não sabiam o que que era. Daí aqueles 3 meses que todo mundo ficou confinado, a isso. gente correu pro TikTok porque todo mundo queria fazer os videozinhos para se distrair. E E foi foram muito aí legal, que né? Foi uma ferramenta de alívio para muitas pessoas, poder ficar em casa treinando dancinha. Então, isso tem também um peso na vida mental da pessoa, né? Isso colabora muito. Tipo, olha, tem muita gente fazendo isso daqui dentro de casa. Vamos tentar fazer isso aqui também. Então, não tem como dizer que não é saudável quando numa situação como essa, assim. Uhum. Mas tem os dois lados, né? Tem que se pesar com tudo, né? Sim, E eu lembro que já faz algum tempo tem uma influenciadora, que era do tempo de blogueira, e ela falou assim que uma pessoa veio e falou assim, ai, você é uma insensível, porque olha quantas pessoas, né? Tudo que tá acontecendo, e sim, você continua postando foto do look do dia. E sim, eu lembro que ela falou assim, esse é o meu trabalho. Eu recebo para postar foto do look do dia. É óbvio que eu não sou uma alienada, eu sei tudo o que está acontecendo. Digamos, ela falou assim: você é um fisioterapeuta, você deixa de trabalhar sim, porque está acontecendo tudo isso, né? Ou você é um advogado, você deixa de ter a tua profissão, de trabalhar porque está acontecendo tudo isso. E eu acho que às vezes é um preconceito das pessoas que estão consumindo também, né? sim. Né? Você falou que você tem que pesar por vocês mostrarem a realidade, você tem que pesar muito o que você está colocando, mas ao mesmo tempo que você está num lugar bonito, está fazendo uma foto, numa família, não tem por que você não divulgar isso, porque é o teu trabalho também, né? Isso. É bem difícil encontrar um meio termo, eu acho, um lugar de equilíbrio, assim. Por isso que eu acredito que é muito melhor você ser fiel àquilo que realmente está acontecendo. Hoje você está muito triste, está muito abalado hoje com tudo que está acontecendo, fale para as pessoas isso. Você não tem que estar feliz sempre. É importante normalizar não estar bem sempre. Você está de máscara na rua? Tira uma foto de máscara na rua. Isso, querendo ou não, incentiva as pessoas a usarem máscara. Hoje você está muito feliz. Eu, por exemplo, fiz um ensaio que deu muito certo. Eu gostei, quero mostrar, estou feliz com o resultado. Eu vou mostrar, porque ao mesmo tempo em que eu mostro esse resultado feliz, eu também mostro o dia que eu não estou muito legal. Ou eu fico longe do celular e depois eu pego o celular e eu falo, ó, oh, não tive dias legais, estou voltando devagar, vamos com calma. Eu acho que é muito importante mostrar que não são iguais todos os dias. E isso nos torna humanos. Isso nos torna uma voz coerente no meio de uma coisa que você não tem como ser feliz todo dia, não tem como ser triste sempre. Então, quando você opta por falar aquilo que realmente está acontecendo dentro de você, você tem uma chance maior das pessoas se reconhecerem em você e delas se conectarem. Uhum. Ah, legal. Obrigada, Vi. Ai, obrigada a você. Sua primeira live
como Sim! convidada. Eu fiquei nervosa. Tomara que eu não tenha falado besteiras. Não falou. A gente fica nervoso sempre, não se Então preocupe. tá bom. Então, eu vou falar um pouquinho da revista agora, então, da nossa edição, a quarta edição da revista. Queria agradecer a todo mundo que participou, que aceitou o nosso convite. Como eu adiantei no começo, nós sempre trabalhamos com temas específicos durante cada mês, e esse mês a gente convidou influenciadores aqui da região para conversar e para contar um pouquinho da história deles. A Vi foi uma das nossas entrevistadas. Teve mais 6 entrevistados. Teve a Lid Faza, o Alan Litt, a Cris Fronchetti, a Ana Laura, que é a mãe da Bia. A Bia ainda é muito pequenininha para a gente fazer uma entrevista com ela. O Pedro Henrique e a Thaís Borman, a rainha das bolachas, que tem um monte de seguidores também, que contaram um pouquinho como que eles entraram para as redes sociais e o trabalho que eles fazem hoje, né? Além disso, nós temos outros assuntos bem legais que estão sendo abordados na revista. Tem a Diane e o João Ângelo, não sei se eles estão assistindo também, que eles deram, a gente conversou com eles e eles deram um depoimento deles esse mês é o mês do orgulho gay. Então, eles também contaram um pouquinho sobre a vida deles, sobre preconceito, como eles também se descobriram. Tem um conteúdo bem legal. Também é um mês que a gente tem os nossos colunistas. Então, tá um conteúdo bem legal. Então, eu quero deixar um convite para você que está assistindo a live aqui com a gente. Acabou a live, eu vou colocar o link da revista lá no perfil da Conversado Magazine. Vou colocar o link lá e convido vocês para lerem a revista. Tá uma revista bem gostosa, para uma leitura bem leve. Dá para ir lendo aos poucos. E agradecer, Vi. Agradeço a você, agradecendo a todos os nossos participantes, nossos entrevistados, também os nossos anunciantes, né? Você falou que é difícil de conseguir os anunciantes, então a gente tem que agradecer aqueles que a gente tem. Agradecer a confiança no nosso trabalho. E eu acho que é isso. Convidar vocês para daqui a pouquinho estarem lendo a nossa revista. E obrigada, Vi, pela presença. Imagina, obrigada a você, foi muito legal. Então tá bom. Tchau, tchau, gente. Tchau. Boa noite. Beijo. Beijo.